Lúcia, você faz a página pra gente, Lúcia? Sim, faço. Então, fica à vontade. Vai começar? Pode sim. Então, tá bom. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, fotografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 22. Que buscaste? Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 31. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os tempos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Nem ouvide a verdade de que o Cristo no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que encontram: que buscais? Aí a gente tem que fazer essa pergunta para a gente, aonde a gente estiver, em qual lugar, né? Sim, com certeza. Nós estamos, né, seja onde for, e às vezes, né, como ele fala aqui, a gente chega, pede coisas que não tem nada a ver, né? Ou quer, faz promessas, né, como ele falou, promessas injustificáveis. Começa a querer fazer uma troca, barganhar, né, vamos dizer assim, né? Não é bem isso, né? Então Jesus veio e exemplificou para a gente, né, que a gente tem que buscar, tem que estudar, tem que entender. Mas aí agora você fala, tá bom? Não, tudo bem, fica à vontade. Quiser falar mais também, quiser interromper também, falar, fica à vontade. Não, tá bom, tá ótimo. Você tá fala. Ok, então vamos lá. Essa é uma passagem impressionante, né? Porque se a gente reler aqui o versículo, né? Reler aqui o trechinho do versículo, que está em João, capítulo 1, versículo 38, ele fala assim: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Porque é engraçado, parece uma coisa rotineira pra gente, né? Vamos supor que você está caminhando na rua, aí tem alguém de repente te seguindo, você vira as costas e fala: sim, e aí? O que foi? Quer falar comigo? Né? Você quer perguntar alguma coisa? Tá me seguindo por quê, né? Qual é o seu objetivo? E é engraçado ele fazer essa pergunta, né? Ele não fez essa pergunta com o intuito de uma conversação convencional. Ele pergunta o que você está buscando, né? Tudo com Cristo, nessa personalidade chamada Jesus de Nazaré, que ele animou, é sempre no intuito de alavancar e dinamizar o nosso mundo íntimo. Então, quando ele vira para aquelas pessoas que estavam seguindo ele e pergunta: que buscais? É porque ele quer o seguinte: olha, eu não quero que vocês fiquem buscando isso maquinalmente, né? Não fica acreditando que é só botar uma perna atrás da outra,
É só ir em algum templo religioso, né? A gente tem essa mania, ficamos séculos, talvez milênios, convivendo com esses conceitos. O meu conceito de religiosidade, eu vou buscar o que existe de maior expressão de religiosidade na Terra e vou estar lá fisicamente, né? Seguindo aquele prédio, seguindo. Agora então dá para seguir, né? Seguir publicações, seguir textos, seguir comentários, até remotamente. Estamos inclusive numa reunião remota de estudo. Mas isso não é buscar o Cristo. Isso que é o que mais surpreende, né? Isso não é uma busca do Cristo. Então, quando a gente está no ato de estudar sobre o cristianismo, estudar os ensinamentos do Cristo, nós ainda não estamos buscando o Cristo. Eu sei que é chocante falar isso, mas é a mais pura verdade. Você está buscando seguir o Cristo são com os seus atos, com os seus pensamentos, com as suas ações no dia a dia. Esse momento é o chamado momento de pausa, que eu quero refletir sobre todos os aspectos morais, todos os aspectos de sabedoria que eu não tenho e que Jesus detém, e que ele exemplificou. Então, quando eu vou começar a buscar o Cristo, eu tenho que dar o meu exemplo. É o meu exemplo que eu vou estar realmente na busca do Cristo. Então é algo diferente. Essa verdade que o cristianismo desse século vem trazendo para todos nós, que é uma verdade muito mais abstrata, é chocante para todos nós. Porque a maioria acreditava, né, e acredita, e muitos desencarnados acreditam, né, igualmente. Poxa, mas eu fui em tal localidade que era uma religiosidade, eu fiquei lá tantas horas ouvindo as pessoas falarem, eu dediquei o meu domingo àquela atividade, eu fui numa campanha do quilo, eu fui trabalhar na sopa, distribuição de sopa, mas você foi realmente porque você queria ou foi por contrariedade? Você realmente participou das atividades de coração, realmente exercendo as suas potencialidades de benevolência do seu mundo íntimo, ou você foi mecanicamente seguindo alguém? Porque tem um grupo que vai, eu gosto desse grupo, vou também. Então é sobre essa parte central, que é a nossa essência, que a página está se referindo. Essa busca. O que você está buscando, afinal de contas, quando você vai exercer a sua ação no dia a dia, exercer a sua personalidade no dia a dia, quando você vai exercer o seu ânimo, as suas emoções e essencialmente os seus sentimentos, o que você está buscando? Então é esse o gargalo, que não é para ninguém responder, é claro, né? Por mais que seja reunião de estudo, é uma pergunta muito pessoal. Não tem uma lista igual a outra. Porque cada um de nós não somos iguais. Cada um está num nível diferente de evolução, tendo atividades e objetivos da encarnação distintos uns dos outros. Temos que entender, projeto de reencarnação é um projeto divino. Só Deus e espíritos de altíssima envergadura do tipo Cristos, responsável por grupamentos de planetas, que tem consciência, participa, tem detalhes sobre o projeto de reencarnação de cada um de nós. Nós não temos capacidade de processar o pensamento nesse nível de complexidade. Aonde você vai nascer, com quem você vai conviver, com quem você vai encontrar. Do nada essa pessoa viaja, se muda, você vai, se muda, viaja também, aí encontra a pessoa lá. Todo um emaranhado de destinos que para a gente é uma complexidade absurda, mas para Deus é total claridade e total fluidez no exercer o destino de cada um de nós. Então algo ele espera de cada um de nós. Ele aguarda posturas em detalhes de cada um de nós. Né? Gostamos de falar, poxa, Deus é fiel. Tem pessoas que adoram usar essa frase, Deus é fiel. Realmente, Deus é fiel. Ele continuamente exerce toda a infraestrutura e todos os processos para a lei de progresso. Quer que a gente concorde com ela,
o que a gente entenda como progresso ou não, mas ela está ali, está sempre trabalhando, sempre exercendo as funções da lei do progresso. Agora, e nós? Somos confiáveis? Somos confiáveis? Por vezes recebemos algumas incumbências por constrangimento divino. Nós não nascemos em qualquer família. Nós nascemos numa família que foi planejada, estruturada, pensada, e por constrangimento teremos que conviver com certas pessoas que por vezes nós não toleramos, que por vezes nós não perdoamos, que por vezes nós não suportamos, mas ao mesmo tempo parece quase que um campo gravitacional que os destinos nos atraem novamente. E é claro que esse campo gravitacional que nos puxa para o centro de convivência, ele possui um objetivo, e é desenvolver cada um de nós. Então, quando cada um de nós estamos buscando a religiosidade, buscando os valores religiosos, né, que a ideia é justamente buscarmos nos religarmos a Deus, no princípio da palavra, né, religião é uma ideia de religar, né, embora seja um conceito estranho, porque a gente nunca esteve desligado do Pai. Não existe estar desligado. Não tem como. Porque tudo que ocorre na natureza, tudo sem exceção, todas as energias que estão aí compactadas, que a física entende, a química entende como energia interna, um aglomerado de energias internas que compõem a estrutura atômica dos objetos, das coisas, igualmente das moléculas e da vida biológica. Cada fragmento de proteína, cada conjunto proteico, cada conjunto de aminoácidos, tudo isso que gera essa constituição física mais grosseira, que a gente chama de corpo físico, igualmente tem que vir de algum lugar. Da onde vem essa energia? Da onde vem essas ligações químicas que ocorrem naturalmente na natureza? Então, é algo muito complexo e que foi projetado, planejado e está sendo sustentado pela divindade. Então, quando nós estamos buscando os valores religiosos, né, ele foi bem enfático, né? Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Cada encarnação. Nossa, fulano lá é um talento, incrível talento na música. Mas você sabe quantas encarnações ele se dedicou à música? Nossa, aquela pessoa tem um dom da oratória, mas você sabe quantas encarnações essa pessoa está falando, gritando no ouvido dos outros? Então, é assim. Nossa, fulano tem tanta facilidade com matemática, você tem ideia quantas encarnações, e até mesmo fora do corpo físico, essa alma, ou esse espírito se dedicou a esse nicho de conhecimento, de atividade. Então, cada um de nós estamos sendo o quê? Patrocinados a absorver novas experiências e, com isso, novos conhecimentos. Então, não adianta somente munir a cada um de nós de qualquer tipo de conhecimento. Chega uma hora que precisamos ter valores reais da alma. E para isso precisamos estar em contato com os valores religiosos. Não os valores religiosos das religiões da Terra. Não estou aqui me retratando aqui. Emmanuel também não está falando de religião da Terra. Ele não está falando de grupamentos religiosos, não é isso. Ele está falando a própria alma encarnada, né? O espírito, quando está encarnado, a gente chama de alma, observando as ponderações de Kardec. Então, a própria alma, ela sente a necessidade de buscar valores maiores do que só o dia a dia da vida. Ela sente a necessidade de buscar valores que são base de referência para a sua transformação, para a sabedoria e para o amor. É inevitável. A pessoa sente falta disso. É como se tivesse uma sede que não adianta a água que você possa beber. Você vai continuar com sede. Porque é uma sede da sua própria alma. É quase que um princípio anímico. Então, a aquisição desses valores religiosos, em que sentido? Valores realmente morais, de educação moral, de percepção até. Caramba, não é que eu não percebia que eu era tão egoísta? Nossa, sabia que eu não percebia que eu era tão orgulhoso e tão vaidoso? Se a gente não tiver essa construção de buscar esses valores religiosos, que poderia até maximizar essa ideia para valores morais, para não se tratar aqui de grupamentos religiosos na identidade de religião da Terra,
né? Deixando o planeta Terra, não vai existir religião. Continua a busca de se religar ao Criador, de estar em harmonia com a criação, de estar em harmonia com o Criador, com Deus. Você não quer, sendo criatura de Deus, trabalhar e exercer atividades fora de Deus, porque não existe fora de Deus. O que existe é ignorar Deus. Então a gente não quer ignorar mais. A gente quer o quê? Eu quero compreender o sentido da vida. Qual vida? Todas elas. Todas elas sem exceção. Eu quero entender como esse grupamento de experiências estão moldando o meu processo educacional, estão moldando o meu processo de educação do espírito para os objetivos maiores que as galáxias nos aguardam. Então, quando ele fala aqui que a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, ele diz por quê? Porque é em virtude disso que é capaz de quê? De construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então Deus criou todos nós, todos sem exceção, simples e ignorantes. Estivemos percorrendo milhões de existências, milhões de condições e adversidades, para depois começar a desenvolver consciência, começar a desenvolver inteligência e aí então passar a compreender que nós fomos criados para o mesmo destino. Nós somos seres morais, somos espíritos, nós não somos matéria. A matéria é o nosso uniforme de trabalho. A matéria é o mecanismo pelo qual todo e qualquer espírito vai manifestar o seu princípio inteligente. Então, temos que compreender isso. O nosso objetivo é a iluminação divina da alma para Deus. Ah, mas como assim a iluminação definitiva? Então quer dizer que existe uma iluminação não definitiva? A não definitiva é o princípio chamado vagalume. Uma hora você quer brilhar, outra hora você não quer. Uma hora você quer fazer o bem, outra hora você não quer. Uma hora você está super animado, outra hora você está cansado e revoltado. Uma hora você está desejoso, nossa, que tudo possa transcorrer em paz e harmonia. Na outro minuto você está fazendo o quê? Tudo bom e nada presta. Então, realmente, nós quando estamos buscando a iluminação, buscamos a iluminação com condições perfeitas. Eu só posso, no seguinte aspecto, eu só posso escalar a montanha se estiver fazendo 20 graus, se não tiver neve, se tiver temperatura como ideal, perfeita, 20 graus, se tiver a condição de umidade do ar que eu goste. Sabe quando você vai escalar a montanha? É nunca. É nunca. Você tem que estar preparado para as adversidades. Evoluir na grande jornada da iluminação definitiva para a alma passa a ser capaz de viver qualquer tipo de dificuldade ou circunstâncias adversas. E ele quer continuar manifestando o amor e a sabedoria para Deus. Ele quer exercer, ele quer ser um braço de Deus, ele quer estar atuando na vontade de Deus, não na vontade dele mesmo. O quanto mais a gente seguir para esses caminhos, especificamente para esse caminho, a nossa iluminação passa a ser definitiva. Não fica essa questão de oscilar. A gente oscila muito. De manhã está alegre, feliz, não sei o que, à tarde está triste, zangado, à noite está revoltado. Não adianta. E reclama de tudo. Reclama do calor, reclama do frio, reclama do sol, reclama... Ué, mas não é à toa que o planeta gira. Não é à toa que o planeta gira. Você precisa passar pelo dia e pela noite. Você precisa passar por circunstâncias adversas continuamente. Continuamente. E se no dia seguinte o dia foi exatamente igual ao dia anterior, mude a sua vida radicalmente. Porque você está queimando um tempo precioso. É esse que é o desespero. Ninguém te ofendeu para você ter que perdoar. Ninguém te maltratou, distratou, te ignorou para você ter que demonstrar sua capacidade de amor nas condições mais adversas. Então você está perdendo tempo. Você não está sendo demandado as suas potencialidades de resistência. Você não está sendo demandado em relação aos seus potenciais de caridade. Em que sentido? A verdadeira caridade
que o Livro dos Espíritos esclarece para todos nós, como Jesus compreendia a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Hoje, seguindo as filosofias materialistas, qual é a identidade e o ideal de felicidade? Tudo que está à sua volta e todas as pessoas que possuem defeitos, que são ignorantes e que possuem uma série de problemas que você não concorda e não gosta, isso é sua fonte de infelicidade. E você deve evitá-los. Esse é o preceito da filosofia materialista. Se você se isolar, você fica feliz. Só que muitas pessoas fizeram isso, buscaram isolamento. E o que descobriram? Continuaram infelizes. Porque a felicidade é você agir no campo da benevolência, do amor, do servir a Deus e servir para alguma coisa em prol de todos, em prol do benefício de todos, que é justamente a prática do bem. Quando você realmente se impulsiona a praticar o bem, tudo se transforma em nossas almas. Por quê? Porque nós encontramos a nossa verdadeira vocação. A nossa verdadeira vocação é: eu sou um ser moral. Eu não sou um ser material. Se eu sou um ser moral, eu tenho que buscar o exercício e a prática dos requisitos mais complexos de moralidade. Não das conveniências do mundo, mas dos seus sentimentos. Dos seus sentimentos que por vezes fica com inveja. Vamos entender o que é inveja. Inveja não é cobiça. Né? Português é uma língua muito difícil. Inveja não é cobiça. Você cobiçar alguma coisa, existe cobiça boa e cobiça ruim. Né? Você cobiçar o marido da outra ou a esposa do outro, isso não é correto. Cobiçar o talento de piano, você quer ser um ótimo pianista? Ué, por que não? Você gostaria de tocar tão bem quanto fulano. Não tem problema nenhum. O problema é quando surge o sentimento de inveja. Aí agora vamos para o sentimento de inveja. O que é o sentimento de inveja? É quando você fica triste com a felicidade do outro. E parece que aquela tristeza, na verdade, é alguma coisa que você não está gostando da sua vida. Mas no fundo, se você não tivesse notícia que fulano, beltrano ou ciclano está com uma vida melhor, que você acredita que é melhor, né? Você acredita que é melhor, o que acontece? Você se sente triste, porque você queria estar vivendo aquela alegria, aquela felicidade, e você não está. O nome disso é inveja. Então a inveja é um sentimento que destrói principalmente o invejoso. Muito mais o invejoso do que o invejado. Porque muitas vezes o invejado está numa condição 1000 vezes pior daquele que está invejando. Porque ele não sabe, é tudo um conjunto de ilusões. Nem tudo que nós enxergamos é a realidade. Então às vezes a pessoa está aparentemente com uma vida perfeita, mas por dentro a pessoa está em frangalhos. A pessoa está sofrendo. A pessoa está angustiada, a pessoa está desmotivada. E ainda tem gente animando pensamentos de inveja contra a pessoa. Porque ainda todas as vezes que fugimos da nossa própria essência, e a nossa essência é moral, encontramos sofrimentos. Porque não estamos na trilha da essência moral. Em que sentido? Da prática do bem, da prática do perdão, da prática da tolerância. Nossa, fulana lá mastiga de boca aberta, não consigo suportar isso. Suporte. Peça para outras pessoas mastigar de boca aberta perto de você. Se desenvolva a ser tolerante em relação a isso. Porque vão surgir outras situações muito mais graves e que nós vamos ter que aprender a sermos tolerantes. Senão, sem essas ferramentas básicas do amor, benevolência, você praticar o bem sem interesse nenhum, nem mesmo de Deus. Deus não recompensa o que você faz de bem. Não recompensa. O bem é a resposta na hora para você mesmo. É a sua identificação em relação à sua própria natureza. É igual um pássaro que sempre queria voar e estava sempre amarrado em algum lugar. E de repente ele se liberta e quer exercer o voo do amor, da sabedoria. Então, é isso que nós temos que compreender com relação a esses valores quando ele fala iluminação definitiva, ok? Senão fica muito difícil compreender o nível de extensão do que Emmanuel está falando para a gente.
Então ele continua, os homens, contudo, estendem a esse departamento divino viciações de sentimentos. Por que tem viciação de sentimento? Porque ele tem que ser feliz primeiro. Ele tem que ser o mais preparado. Ele tem que ser o mais adornado, o mais cuidado, o mais amparado. É um sentimento viciado. Viciado em que sentido? Viciado de que ele está só nos interesses egoístas. E tudo tem que ser para ele. Ou para ela. Pergunta. Sim, claro. Sendo assim, quando a gente, como fica uma pessoa, então ela está anestesiada, o que acontece quando ela vai ao templo? Quando a gente está aqui, por exemplo, estamos distantes, porém todos conectados nesse mesmo propósito. Mas assim, aí a gente está, mas tudo que está sendo falado, se a gente estiver presente em nós, ouvindo o que você está falando, às vezes incomoda muito. Deixa às vezes a gente assim, nervosa, porque algo que vai entrando na alma, vai sacudindo a alma, vai sacudindo o coração. Aí como é que eu posso entrar em contato com isso? Não sentir nada, entrar e sair do mesmo jeito. Então eu estou aqui anestesiado, o que acontece? Ou eu fico naquele processo de dormir, ou eu ignoro, ou então eu fico, às vezes, agitada, mas deixo tudo ali, esqueço tudo que você falou. É meio... Estou aqui pensando, está mexendo, as suas palavras estão mexendo muito. Então, mas nada... Ó, todas as vezes que estamos em contato com situações novas, né, e para isso, Emmanuel começa com o seguinte parágrafo. Cada existência isolada oferece ao homem proveito de novos conhecimentos. Mas é estranho Emmanuel falar isso, e a maioria de cada um de nós aqui, a gente não lembra de coisas e funções. Se eu perguntar o que é uma função logarítmica e propriedade de função logarítmica, e todo mundo aqui estudou isso, ninguém lembra. Então, existe algum problema com a memória. Ainda existe algum problema com a memória. Mas com os sentimentos, esse problema não existe. O sentimento é uma atitude... É uma atitude não, é uma fonte inesgotável e contínua da alma. A alma, ela nunca é desligada. A nossa consciência, quando é ativada, e ela já foi ativada, todos nós estamos com pensamento contínuo, não desliga nunca mais. Nunca mais vai ser desligado. E por isso que tem muitas pessoas que precisam fugir para certas fugas psicológicas, para certas fugas por narcóticos, por várias situações adversas. Não é simplesmente a fuga da sensação do corpo físico, é a fuga da consciência. Porque às vezes está se sentindo culpado porque falou uma palavra indecorosa para alguém, está se sentindo culpado porque não ajudou Beltrano Ciclano, mas é ele mesmo se punindo, ou ela se punindo, se questionando. Com relação a esses estudos, isso vai ficar gravado em nós para sempre. Isso vai ficar gravado em nós para sempre. Se um dia quisermos retornar a esse estudo, ao que foi falado, ao que foi ouvido, fora do corpo físico, nós temos possibilidades e nos pode ser fornecida essa autorização para reviver exatamente esse momento. Reviver exatamente essa situação. Então, mas isso está gravado aonde? Fica gravado em nós. Fica gravado em nós mesmos. Por isso que ecoa dentro das nossas almas. Porque é chocante. Nós reencarnamos, estamos no uniforme de trabalho, estamos basicamente vestindo um macacão de astronauta para poder vivenciar a lógica do planeta Terra, a lógica física dessa escola maravilhosa. E o que a gente fica? A gente fica achando que a gente é uniforme. A gente fica prisioneiro uniforme. Então, realmente, transformar essa consciência é difícil. E tudo que é para transformar a consciência dói. É custoso. Porque a gente gosta de rotina. Respondendo a sua pergunta, a gente gosta de rotina. A gente gosta do jeito que as coisas estão, no formato que estão. Nós somos assim ainda. Qualquer coisa que vai causar um choque da nossa própria consciência contra ela mesma, ninguém vai impor nada a ninguém. Mas uma hora você vai se deparar de si para consigo. Peraí, talvez eu não esteja preocupado realmente com o meu mundo íntimo. Talvez eu esteja todo dia arremessando meu mundo íntimo em todo mundo que convive comigo, sem a preocupação se o que estou arremessando é bondade, é tolerância, é perdão. Porque eu estou sendo tolerado, perdoado e recebendo bondade de Deus continuamente, mesmo sem merecer.
Porque a gente gosta de falar isso às vezes, né? Já encontrei diversas pessoas que também falavam isso. Eu até gosto de fazer o bem, mas tem certas pessoas que eu não tenho como fazer o bem. Aí a pessoa cita sempre uma pessoa que é bem próxima a ela, seja no convívio do trabalho ou no convívio da casa. Aí você fica se perguntando, mas Deus faz o mesmo com cada um de nós. Quem disse que nós somos merecedores? Não somos merecedores. Então temos que compreender esse detalhe, que ainda estamos em jogos, estamos viciados em certos sentimentos. Em que sentimento mais grosseiro? O egoísmo. O egoísmo é marca do século. Somos adestrados a sermos egoístas. Por exemplo, numa sala de aula, imagina, vou inventar aqui um cenário. Imagina que tem um monte de crianças numa sala de aula. Uma criança levanta e fala, professora, o coleguinha ali e o outro coleguinha tiraram 2 na prova. Aí, professora, o que tem? Aí ele pega a prova de todo mundo, rasga, professora, quer que a senhora cancele a prova. Eu sei que todo o resto tirou 10, eu também tirei 10, mas eu não posso aceitar um 10 se tiver 2 pessoas para trás tirando 2. Eu quero me esforçar e me doar para que essas 2 pessoas que tiraram 2 tirem 10, que nem eu tirei, porque senão meu 10 não vale para nada. É para esse nível de sociedade que estamos caminhando. É para esse nível de envolvimento que estamos caminhando. É para esse nível de grandeza que estamos caminhando. Mas ainda resistimos, porque nós gostamos de pensar e acreditar que quando eu ficar preocupadinho com certas questões materiais, eu estou promovendo felicidade. Mas na verdade isso é uma viciação do nosso sentimento. É um sentimento adoecido. Nossa alma está doente. A nossa consciência está doente. Tem o vírus do egoísmo, tem o vírus do orgulho, o vírus da vaidade. Mas como assim o vírus da vaidade? Eu descobri tal coisa, eu estudei matemática e fiz tal coisa. Não. Te foi emprestado condições de usar recursos psíquicos apoiado por diversas outras mentes que você não tem consciência, que te influenciaram espiritualmente a você alavancar em certas questões. Nós sabemos disso até com obras de pintura. Existe em obras espíritas, um espírito desencarnou, chegou numa certa cidade espiritual. Nossa, que pintura bela! Que bela cópia da Selada da Terra, hein? Uma pintura idêntica que tinha aqui na Terra. Que bela cópia dessa pintura. O cara olha assim, não, esse também aqui não é original não, mas o da Terra é a cópia desse. E esse aqui é a cópia de um superior, muito superior, que a gente não tem nem sentidos de perceber a pintura. Então, esse alguém que tinha um sentimento bem dilatado, foi capaz de perceber de condições mais altas essa paisagem e materializou pra gente aqui nessa matéria de pintura. E lá na Terra vocês materializaram também, de uma forma mais grosseira, a pintura. Mas o espírito, quando chegou na cidade espiritual, ele acreditou que aquela pintura que estava lá era dele. Tipo, era uma cópia da Terra. E que da Terra era original. As pessoas ainda acreditam que tem como você criar uma ideia perfeitamente única, que não existe em nenhum lugar do universo, da galáxia, porque você acredita muito em si mesmo. Isso é puro orgulho e pura vaidade. Não existe nada, absolutamente nada da nossa parte que a gente possa criar uma ideia genuinamente, perfeitamente isolada de todos. Não tem como. Porque toda lei de progresso é baseada na premissa de cooperação. Toda lei de progresso é baseada na premissa de cooperação. Então não existe ideia original. Não existe atividade individual. Não, eu vou me trancar lá no Tibete e vou criar o maior teorema que vai explicar uma única equação, que vai explicar como todos os aspectos da vida funcionam. A pessoa vai desencarnar lá, vai reencarnar lá mais 1000 vezes e não vai conseguir criar. Porque esse aspecto tem que ter princípios de cooperação. Se a pessoa acreditar que vai conseguir fazer isso sozinha, está muito enganada. E aqui na Terra a gente tem esse hábito. Alguém, percebe uma lei natural, percebe um aspecto natural, equação de Bernoulli, equação de Einstein, teorema de Pitágoras.
Mas eles perceberam que já estava na manifestação divina, das leis naturais. Eles perceberam que existiram inteligências que criaram, que manifestaram a vontade divina com princípios altamente elaborados. E foi despertado em cada uma dessas consciências a perceber esses princípios. Tudo que aqui na Terra a gente inventa ao contrário são sentimentos viciados. Esse é o problema. A coisa é tão grande, tão grave, é tão pesado que a gente nem percebe. É como se a gente estivesse debaixo d'água o tempo todo e ouvindo falar de pássaros. Voam por aí, que não sei o que, lá em cima não tem água. Você fica assim, que coisa de doido, isso não pode existir. Claro, você sempre ficou debaixo d'água e quer ficar debaixo d'água. Você em nenhum momento quer ir na superfície e observar o que tem além. E observar depois para si mesmo. Peraí, eu posso viver tanto na terra quanto na água quanto no ar. Eu tenho que conseguir aurir as experiências que aqui me são fornecidas para despertar a minha consciência, desenvolver meus potenciais de sabedoria e amor para poder marchar para Deus, servindo segundo as leis de Deus. Né? Nós não somos deuses. Não existe isso. Ou você executa tudo em conformidade com a vontade do Pai, ou você não executa nada. É esse o grande dilema, né? Então, por isso que ele fala que os templos de pedra, né, os templos chamados religiosos de pedra, estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Por que promessas injustificáveis? Porque as pessoas vão lá e fazem promessa. Senhor, se você permitir que isso aconteça na minha vida, fulano, aconteça isso comigo, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer... A pessoa começa a fazer promessas. Está negociando com Deus. Está negociando o destino com Deus. Igualmente com votos absurdos. Senhor, se você me deixar eu ganhar a loteria, eu nunca mais brigo com o Beltrano. Entendi, ué. Você quer fazer um voto de paz, quer negociar um voto de paz. Então, as nossas relações, enquanto nossos sentimentos estão altamente adoecidos, altamente empobrecidos, os resultados são esses. Só que a gente acha que é normal, já que a maioria tem esses sentimentos adoecidos. Não é normal. Não é normal. O normal é o Cristo. O padrão do universo e das galáxias é o Cristo. É isso que a gente não percebeu ainda. Porque é óbvio que existem desenvolvimentos morais e intelectuais muito superiores a que o Cristo exerceu aqui na Terra. Mas dessa estação de trabalho, enquanto não nos transformarmos em espíritos bem-aventurados, não vamos sair daqui. Não vamos poder galgar outros tipos de experiências. Então, por isso que a gente não percebe que promessas, e por vezes usando esse jargão, podemos acabar nos pegando usando esse jargão, porque são séculos vivenciando em diversas religiosidades, que fazia promessas, que fazia voto, né? Voto de silêncio, voto de castidade, voto disso, voto daquilo. E para quê? E para quê? Qual o objetivo? Está negociando com Deus? Não, vou me infringir isso na minha alma, porque assim eu vivo melhor. Não, você tem que aprender a viver melhor com qualquer dificuldade e adversidade. E exercer o melhor. Ah, mas eu não consigo. Então se esforce mais. Mas não é fazendo votos absurdos e nem promessas absurdas, que alguma coisa vai se transformar. O problema todo é o seguinte: à medida que nós vamos ganhando consciência, nós estamos saindo do jardim de infância espiritual e indo para a adolescência. Então estamos muito revoltados ainda. Não aceitamos, por vezes até querendo questionar Deus. Deus não pode estar... acho que Deus não está vendo isso aqui. Já vi pessoas falando isso. Como é que pode deixar que fulano Beltrano faça isso? Será que Deus não está vendo? Acho muito estranho isso. Você começa a questionar Deus. Você fica assim, não estou entendendo. Está questionando Deus, cara. Não tem sentido físico. Não tem sentido mental. Mas é questionar o que você não conhece. Como? Se a pessoa falar assim, não, eu acho que o Sol está reagindo de uma maneira estranha. Você sabe como funciona o Sol? Você sabe criar Sol? Você sabe promover reações igual ao Sol? E controlar elas continuamente em perfeição?
Não. Então como você está criticando o sol, né? Então é esse o problema. Nós percebemos o mal se manifestando e queremos combater o mal, porque sabemos que ele já habita e já habitou em nós. E habita em nós. E por um critério de querer abafar e apagar esse mal que existe em nós, queremos o tempo todo apontar o mal em terceiros. Então, temos que entender que não tem como utilizar uma força para subornar Deus. Deus nos trata todos como iguais, 100% iguais. Nos ama profundamente. A criação de cada espírito foi de extremo esforço para Deus. É isso que a gente tem que compreender quando escuta lá na Gênesis. Para fazer a luz, Deus falou, faça-se a luz. É uma comparação. Mas para criar o espírito, ele teve que soprar. Mas soprar por um longo tempo gasta muito mais energia, é muito mais difícil, muito mais complexo do que falar. Faça-se. Por que ele não falou faça-se o espírito? Porque nesse exemplo, nessa comparação simples, é lógico que soprar durante muito tempo é muito mais penoso, custoso e complexo do que simplesmente falar. Então, por isso que Emmanuel está citando aqui, esquecem-se de que Cristo ensinou e exemplificou. Ora, se estamos no processo de ensinar e exemplificar, temos que ensinar como? Pelo exemplo. Tem diversas pessoas que ficam falando assim, como é que a gente pode melhor divulgar o Espiritismo? O Espiritismo é muito mal divulgado. Ué, é simples. É só todas as pessoas que adentraram na casa espírita, sei lá, entrou 40. Dali sai 40 pessoas que amam a todos, perdoam a todos, se sacrificam por todos. Aí tá perfeito, vai dar tudo certo. O Espiritismo em mais uns 6 a 7 meses vai bombar no planeta inteiro. Mas é isso que ocorre? Não, né? Esse que é o ponto dramático. Então, o exemplo é muito importante. E temos que entender que o exemplo sempre foram princípios diretos, de um para com o outro. Então, por exemplo, a vivência que Paulo recebeu, as transformações que Paulo passou, né? Situações que Paulo viveu, Paulo de Tarso, que está inclusive narrado de uma forma muito bela no livro Paulo Estevão. Se a gente recordar lá no Paulo Estevão, quando ele estava no finalmente, nas embarcações, indo direto para Roma para passar pelo suplício de ser degolado, né? Ele ia ser assassinado, ele já sabia que ia ser assassinado. E ele passa num processo de despedida e foi uma comoção generalizada. Todas as pessoas que conheceram ele, com quem ele conviveu, foram tocadas pelo amor dele. O amor constrange. O amor, quando é realmente sincero e pleno, ele constrange, ele cria marcas dentro de nós, marcas indecifráveis, mas que transforma completamente aquele ser que recebeu o amor. Então todas aquelas almas que ele tocou, todos foram lá agradecer a ele, chorando, preocupado. E Lucas, que estava com ele, sim, Lucas evangelista, né? Lucas pega e fala, nossa, eu tenho que escrever sobre isso. E Paulo fala, não tem que escrever nada sobre isso. Você nunca vai escrever nenhuma linha sobre isso. Tudo isso aqui que está acontecendo aqui é para Cristo. É para Jesus de Nazaré. Nada disso aqui é meu. Nada disso aqui é meu. Olha a grandeza. Quem quiser recordar esse trechinho lá do Paulo Estevão, por favor, faça o possível para reler essa parte do livro, que é linda demais. A consciência plena que ele percebeu, toda aquela ajuda, toda aquela manifestação, até mesmo o dinamizar o mundo íntimo dele para se enquadrar na lógica da essência dele, que é amar. Foi impulsionada pelo Cristo. E ele sabe que o mérito não era dele, que tudo aquilo pertencia ao Cristo. E que todas aquelas alegrias, aquelas formas de demonstração de carinho, era para com Cristo. Mas eles não tinham consciência ainda. Então é uma coisa muito bela, né? Então, por isso que esse ensinar e exemplificar é tão importante. Por quê? Porque a dinâmica do progresso, ela é por contatos de amor. Contatos de amor. Você pode escrever
um grande pergaminho para estimular as pessoas a amarem. É totalmente diferente de você vivenciar o amor. Uma pessoa que cuida de você, que te ama, que faz o possível para não para ficar te pagiando, te agradando em todos os princípios, mas você vê que é uma manifestação realmente de um coração, de uma alma para com outra. É lógico que aquilo fica marcado para sempre, para toda a eternidade, né? E a cruz do Calvário é um símbolo vivo. Por que é um símbolo vivo? Porque é o símbolo do sacrifício. Então, vamos observar diversas pessoas que falam assim: poxa, eu não quero ter filhos porque eu vou ter que parar meu sonho. O meu sonho de me tornar um super profissional aqui na Terra. Mas às vezes foi você que pediu isso antes de reencarnar. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Eu quero me sacrificar por alguém. Ah, mas eu não queria me casar. E quando eu me casei, eu não pedi para ficar nesse sacrifício todo com essa pessoa. Essa pessoa se tornou um peso na minha vida. Ué, mas é um símbolo vivo. O do Calvário. Por quê? Porque você está se imolando por alguém. Se sacrificando por alguém. É treinamento. Ah, mas como é que isso pode ser treinamento comparado ao Calvário, comparado à cruz? A gente não aguentaria a cruz. A gente não aguentaria o Calvário. A gente estaria criticando Deus, dizendo que Deus nos esqueceu. Mas nos detalhes pequenos da vida, somos constrangidos sim a sentir certas situações que são contrárias ao bem-estar e você pensa, peraí, agora entendi a lógica. Deus aguarde que eu absorva nessa experiência, nesse símbolo vivo, o ato de continuar amando, tolerando e perdoando. Continuamente. Agora entendi o tributo que o Cristo nos legou com a cruz do Calvário. Porque é esse o tributo, é esse o símbolo vivo. Né? Temos que aprender a nos esforçar ao máximo uns pelos outros. Nos imolarmos uns pelos outros. Não estou falando aqui para ninguém cometer suicídio pelo outro. Não é isso. É o ato de amar e servir. Né? Como diz lá no livro Renúncia, com Alcione, quando ela sai de uma estrela distante daqui da Terra, vem até a Terra e volta para resgatar o grande amor da vida dela, né, o Pollux. E assim, no início do livro, assim que ela chega, assume a forma humana, ele percebe que é Alcione, e os dois estão fora do corpo físico, e Alcione fala para ele: fique tranquilo, eu vou te ajudar para que você possa aprender a amar e servir. Aí você fica assim, caramba, é chocante isso. Então esses símbolos são símbolos vivos. E quantas vezes o ato de servir, coisas simples do dia a dia de casa, da vida, a gente começa a reagir: eu não sou escravo, eu não sou isso. E aí surge uma briga por nossa falta de querer servir. E eu não, vou ficar me humilhando, vou ficar me maltratando, tô fora, eu não sou isso não. Tudo bem, ué. É o seu estágio, no seu momento. Cada um no seu momento. Mas pode acreditar, todos terão que se doar por todos. É o símbolo que o Cristo legou para todos nós, porque é o significado da marcha divina. É esse o grande significado, né? Então quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Ah, eu quero ser livre? Para fazer o quê? Ainda tem esse problema, né? Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Qualquer coisinha afeta a pessoa. Qualquer coisinha é uma subpreocupação. Qualquer coisinha é um cataclisma. Por quê? Porque ela é prisioneira dela mesma, desses sentimentos inferiores. E ela alimenta esses sentimentos inferiores. Ou seja, a pessoa, né? Ninguém se esqueça que a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? Por que ele quis buscar a comparação por umbral? Nós já estudamos o umbral no estudo sistematizado. Por que espíritos vão para o umbral? Alguém lembra? Espíritos vão para o umbral porque lá é o local em que ele desencarna querendo praticar o mal. Ele desencarna querendo tanta vingança que ele tem que bater em alguém, ele tem que explodir alguém, ele tem que jogar faca em alguém. Aonde é esse lugar? Umbral.
Pode ir lá, não tem problema nenhum. Todas as suas manifestações psíquicas desequilibradas que você quer executar, lá é um ambiente que não vai causar nenhum problema. Pode ficar tranquilo. Lá você pode jogar lama no outro, jogar erva daninha em cima do outro. Mas por que ele buscou essa comparação com relação aos templos religiosos? Porque às vezes é assim que nos portamos quando estamos numa convivência na casa espírita ou em qualquer outro grupamento religioso. A pessoa chega lá e é do contra de tudo. Tudo é do contra. E quer brigar, e quer bater, né? E pega outras filosofias aqui da Terra que quer sempre, né, chicotear aquele que está errado. Ué, mas isso é atitude e reação de quem está no umbral, né? Então por isso que ele está falando nesse sentido. Ainda estamos com esses sentimentos, ainda estamos animando esses sentimentos de querer o quê? Promover contrariedades, promover dissensões, promover brigas, como se isso fosse gerar progresso. Promover rupturas. Não, o único jeito de evoluir certo grupo é você excluindo certas pessoas. Ah, mas Deus não concorda, não. Porque ele não excluiu nenhum perverso da Terra. Ao contrário, tá deixando entrar diversos outros grupamentos para serem treinados, capacitados em relação ao amor e sabedoria. Então é uma mudança, nós temos que mudar a nossa forma de enxergar a vida. Para isso é uma mudança profunda de filosofia de vida. E a filosofia de vida que o Cristo apresentou é a filosofia divina. É a filosofia divinal. Não tem nenhum nome aqui na Terra para poder aproximar esse conjunto de conhecimentos e sentimentos guiados para os princípios de Deus, né? Então temos que entender isso. O que estamos buscando? O que cada um de nós estamos buscando? O que a gente está querendo, né, das nossas experiências aqui na Terra? Temos que amadurecer isso e a resposta é individual. Mas temos que compreender que temos que pedir caminhos de transformação, buscar aprender como agir no bem, admitindo que a gente não sabe, e bater a porta do Pai e falar: Senhor, me dá um trabalhinho aí que eu quero tentar fazer alguma coisa de bom, quero tentar fazer alguma coisa correta. E aos pouquinhos eu vou melhorando. E temos que buscar como que Deus gostaria que me portasse nessa situação e nessa outra situação. Então, à medida que isso vai se transformando, nós vamos observando que Jesus está com grande interesse para ver o quanto que isso está ecoando no nosso mundo íntimo, né? Então vamos à prece inicial. Desculpa aí que o tempo avançou. Vamos fazer a prece inicial então. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, as possibilidades que nos são ofertadas na noite de hoje, estudando um pouco mais sobre os seus ensinamentos, as percepções, Senhor, que ainda não temos, nem sequer percebemos o nosso coração ainda adoecido. Mas agradecemos essas possibilidades para conversarmos sobre isso, como grandes endividados que somos, buscando a redenção, buscando justamente nos transformarmos em ação no bem continuamente. E assim pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Pessoal, eu vou abrir mais um link, porque aqui só suporta 1 hora, ok? Vou retornar aqui, deixa eu aumentar o tamanho da letra. Como é? Então, só para nos situarmos um pouquinho, estamos no capítulo 4, compreendendo um pouquinho sobre a teoria das manifestações, né? Das manifestações físicas, e essa é uma base preliminar, né? Para compreendermos um pouco mais sobre o fenômeno mediúnico em si, né? Estamos no item, quem tiver com o livro na mão, quiser acompanhar pelo livro, o texto que vai estar aqui na tela é igual do livro. Então, só para situar aqui, nós estamos no item 74. O Livro dos Médiuns, os itens são sequenciais, né? Vai acrescentando os capítulos e a contagem dos itens é seriada. Então, capítulo 4, item 74. Então, estamos observando as respostas do Espírito São Luís às indagações de Kardec, que gostaria muito de compreender em detalhes
como funciona o fenômeno, especialmente o exemplo mais simples, que era mais corriquês, que era o movimento das mesas. Os médios se aproximavam da mesa girante, da mesa, se afastavam e a mesa começava a flutuar e a dançar e ir para um lado e para o outro. Nos itens anteriores já ficou muito mais do que claro que esse fenômeno não aconteceu somente na França, muito menos somente na Europa. Houve relatos de inúmeras personalidades respeitadas, né? Pessoas que não se dão o direito da frivolidade, em que levaram a sério esse fenômeno, mas igualmente não se dedicaram a compreendê-lo como um chamamento de consciência, de despertar, olha, tem muito mais coisas do que só o que vocês estão enxergando, né? E assim vai. Então, essa comunicação ocorreu muito tempo depois, né, dos fenômenos da mesa girante. Inicialmente Kardec, somente rebobinar um pouco a fita, ok? Kardec não se sentiu atraído por esses fenômenos, muito pelo contrário, mas quando falaram que a mesa respondia, que havia ali um princípio, quando foi apresentado para Kardec que a mesa respondia, que havia um princípio inteligente através da mesa, que respondia por pancadas, por sons, e isso despertou a curiosidade de Kardec. Somente a mesa ficar voando, flutuando, não tinha chamado nem um pouco a atenção dele. Ele, ainda mais porque na França, quando surgiu o fenômeno das mesas girantes, era tratado como entretenimento, né? Então, o item 74 é a essência para que possamos compreender todo e qualquer fenômeno mediúnico. É essencial compreender esse princípio que São Luís explica aqui para todos nós. Então, eu não tenho como repassar pelas perguntas anteriores por questões de tempo, então vamos voltar para a pergunta que nós estávamos, né? Nós paramos na pergunta 20, ok? Então, retornando aqui na pergunta 20, deixei a marquinha justamente para não esquecer, vamos ver a próxima pergunta que Kardec faz, então. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? E aqui temos que compreender o que ele está chamando de pessoas qualificadas como elétricas. Era compreendido naquela época que existiam pessoas que eram magnetizadores. As pessoas faziam esses tipos de estudos em universidades, como hoje é feito, né? De forma escondida, controlada, quer observar o potencial humano, percepção humana, e aí explora esse sexto sentido, né? Que é o sentido da mediunidade, tenta explorar isso de uma maneira sistemática. Governos fizeram isso, escondido, tentaram amarraram médios em vários lugares para ver se ele conseguia enxergar o que o inimigo estava planejando, se teletransportar até aquele local e enxergar o que o inimigo estava planejando. E muitos sofreram com esse tipo de abordagem e funcionou durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Já existe muito mais do que literatura já sobre isso. Então, a mediunidade sempre existiu no mundo. Na historiografia bíblica, não há basicamente todos os momentos vamos observar fenômenos mediúnicos. Isso faz parte da natureza. É um fenômeno natural. A falta de naturalidade com a mediunidade é a falta de naturalidade com uma parte da nossa essência. Se a nossa essência é espiritual, é óbvio que o intercâmbio espiritual não pode ser deixado de lado. Quando tem um intercâmbio, é o chamado fenômeno mediúnico. Quando somente o médium percebe alguma coisa, aí é chamado de percepção anímica, ou seja, da própria alma, né? Então, só para a gente pontuar esses detalhes. Então, quando ele chega a tocar nesse assunto aqui, é porque já havia sido comentado aqui anteriormente, só para a gente recapitular, que não tinha como ser produzido o fenômeno sem dois fluidos. Um fluido que emanava do médium e um fluido que emanava da constituição perispiritual do espírito desencarnado que estava ali auxiliando na promoção do fenômeno.
Então, de novo, um fenômeno de cooperação. Eu vou bater nisso, acho que até dizer chega, até alguém falar assim, chega de falar de cooperação. Mas é um fenômeno de cooperação novamente. Você faz a combinação de fluidos, né? Então, o primeiro fluido que o espírito desencarnado manipula, nós fizemos uma associação com um bloco de aço. Existe um tipo de aço específico, que é o chamado aço que possui estrutura paramagnética. Se você passar uma corrente elétrica nele, se você passar um fluido elétrico nele, ou seja, essa corrente elétrica é como se fosse um fluido elétrico, né? É, na verdade, um fluxo elétrico naquele volume de aço, ele se torna magnético. É o chamado ímã elétrico. E se você movimentar através de cilindros hidráulicos e movimentar através do fluido hidráulico, você consegue promover e içar cargas de grandes cargas, de elevadas cargas, né? Então ninguém se surpreende mais com isso. Então, por essa associação que nós quisemos explicar isso. O espírito desencarnado, através da manipulação de energias que ele possui acesso, que está próximo da própria constituição física dele, ele consegue manipular liberar esse fluido e utilizar esse fluido para interagir com as coisas, né? Igualmente, quando o segundo fluido é associado com esse primeiro, a mesa é como se ela tivesse ganhado uma vida artificial. Por que uma vida? Porque ela passa a estar muito mais energizada e potencializada a obedecer critérios do pensamento. Então hoje nós fazemos isso continuamente, né? Nós não somos o corpo físico, nós não somos esse corpo físico, mas o nosso pensamento flui em total naturalidade de nós como espíritos, ou seja, alma, atuando através do perispírito, que é o revestimento do espírito, né? Ninguém vê espírito desencarnado, o que você vê é o perispírito, e, consequentemente, o perispírito está interconectado a todas as terminações nervosas do corpo físico. Só que é com tanta naturalidade que isso ocorre, com tanta fluidez que isso ocorre, que não percebemos. A gente vai perceber, por exemplo, toma uma espetada na ponta do dedo, ou sem querer você queima a pontinha do seu dedo, porque você percebe que existe milissegundos de diferença entre a percepção na ponta do dedo e o seu tempo de detectar. Aí alguns vão dizer assim, mas esse é o tempo que levou da terminação nervosa para essa corrente elétrica passar até... Não é. Se você acionar numa lâmpada e for medir a velocidade com que a energia elétrica percorre os meios fluidos e os meios sólidos, vamos entender que a velocidade é muito superior. Então existe um deadline aí, existe um tempo morto aí, que na verdade é o tempo que está cruzando as sensibilidades do perispírito até o espírito detectar. Então já compreendemos que existem dois tipos de fluidos e que existem médiums que têm essa capacidade de fornecer mais fluidos especializados para certos tipos de atividades, certo? Então vamos retornar aqui. Então ele está falando justamente desse aspecto. As pessoas qualificadas, dielétricas, podem ser consideradas médiums, que naquela época era classificado dessa maneira. Então, no caso, o espírito responde. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums, no sentido que se atribui a esta palavra. Então, novamente, o princípio da palavra médium é aquele que vai intermediar alguma coisa, ou uma mensagem, ou o fenômeno é tão colaborativo que existe um segundo participante que está atuando no fenômeno, mas o que está falando aqui aquelas pessoas que possuem a qualidade elétrica, ou seja, pessoas que têm um conjunto de potencial energético na sua constituição em que ele consegue criar certas manifestações. Isso dá a ele a classificação como médium? Ele está falando não, por essa designação da palavra médium, de ter esse intercâmbio, não, né? Mas também pode dar-se que um espírito as assista
e se aproveite de suas disposições naturais. E novamente, eu vou refrisar isso. Médium não pode falar da vida de ninguém. Médium ostensivo, né? Médium ostensivo é aquele que ostenta. Ostensivo vem da palavra ostentação. É aquele que, não no sentido pejorativo, ele ostenta. Você vê, é plausível, você vê a pessoa mediunizada, você vê que a pessoa possui aquela potencialidade mediúnica. Então, ela exibe claramente os aspectos mediúnicos de um médium chamado ostensivo. Não fica naquela indecisão, será que sou, será que não sou? Não, ocorre logo todos os fenômenos. Então, é de extrema importância compreendermos que todos nós somos médiuns, sem exceção. Todos nós passamos pelos princípios de inspiração, somos induzidos por pensamentos, mas temos que compreender que, por vezes, nós concordamos com esses pensamentos. O problema é a nossa concordância com os pensamentos. Como é que o obsessor vai obsidiar alguém, né? Não, eu estou lá junto com aquela pessoa, eu vou ficar obsidiando aquela pessoa. Mas como é que ela fica obsidiando? Como é que funciona isso? Vamos lá, todo mundo aqui já fez o curso intensivo de obsessores no submundo. Como é que funciona? Qual é o objetivo? Primeira coisa, você descobre quais são os desejos centrais daquela pessoa. E geralmente, esses desejos centrais nunca estão ligados ao desejo de progredir em amor e servir, em se sacrificar, em tolerar, em perdoar. É sempre a pessoa quer destaque social, a pessoa quer ser aplaudida em praça pública, a pessoa está buscando esses princípios materiais desgovernados. E o que o espírito desencarnado faz? Ele vê a brasa, ele percebe a brasa e ele só sopra. Ele só incentiva. Ele insufla mais sentimentos naquele mesmo princípio. Então, se você em algum momento se sente, puxa, eu estou chateada com tal situação, porque o fulano falou assim comigo, e ele percebe que ali tem um sentimento de mágoa, ele potencializa aquele sentimento de mágoa. Ele potencializa a sensação. Então, alguma coisa que era só um copo d'água se transformou numa caixa d'água destampada, onde o restante da água, quem preencheu, foram os desencarnados. Mas o problema é que você concorda, bota nas costas e carrega a caixa d'água. É esse o grande agravante. Então, por isso que ele está falando aqui. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Então, por vezes, ele, na verdade, ele não quer brigar com você, mas ele quer que você chegue no trabalho, grite, bote o dedo na cara de uma pessoa e humilhe aquela pessoa de público, que é a pessoa que ele está perseguindo. Mas ele vai usar você. É assim que funciona, esse é o princípio. Né? Quem já fez treinamento de obsessor sabe disso. Quem não se recorda, não tem problema. A gente vai sempre recordar isso para estarmos mais conscientes dos nossos sentimentos. Ficou chateado, ficou zangado? Para tudo, faz uma prece, toma um picolé. Toma um sorvete, faz uma prece, pede ajuda. Senhor, não estou conseguindo me equilibrar. Preciso da sua ajuda, preciso do seu amparo. Eu não tenho condições. Geralmente quem se humilha não tem espírito orgulhoso que queira ficar do lado. Nossa, essa pessoa gosta de se humilhar, gosta de ficar se arrastando, tô fora. Parte para outra. Aí podemos pensar assim, poxa, mas por que Deus permite isso? Que espírito se aproxima assim da gente? Não tem diferença para Deus se você está encarnado ou desencarnado. E tudo é treinamento. Então, se tiver alguém insuflando, fique triste, fique zangado, não fique agradecido com nada, você vai ficar triste e zangado? Então é tão fácil assim promover tristeza no coração de terceiros? Então temos que compreender esses detalhes. São aspectos complicados. E o médium, ele é muito mais sensível a isso. Se todos nós somos médios, aquele que é ostensivo, ele está ostentando potenciais mediúnicos complexos, como, por exemplo, psicofonia, né, e outros tipos de mediunidade que igualmente abrem mais o canal da percepção. A percepção é perceber às vezes o mundo íntimo de terceiros que está fora do corpo físico. Uma coisa é perceber, outra coisa é mergulhar no mesmo sentimento. A gente tem que tomar esse tipo de consciência e compreender, peraí, eu tenho que ter esse controle. Eu não tenho esse controle ainda, mas eu tenho que me esforçar.
Eu tenho que me esforçar todos os dias. Ah, mas aí viver se transforma num pesadelo. Bem-vindo ao planeta Terra. É um pesadelo. Claro que é. Não tenha dúvida. Por isso que o lar, né? Você fazer o culto cristão no lar, você ter o seu contato no lar, num local equilibrado, é o seu local de, né, que você se sente mais confortável, mais seguro. Porque o resto dos outros locais são complexos. Totalmente com mentes perturbadas. E não é só de desencarnado perturbado. São os mesmos, encarnados e desencarnados perturbados. Pensando no mal, pensando em enganar, em iludir, né, vilipendiar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E por vezes somos influenciados por quem está encarnado. A pessoa encarnada consegue tirar sua paz. A pessoa que está encarnada consegue embutir raiva em você e você aceita a raiva. Daqui a pouco você está batendo na mesa e tudo. Não é que é isso mesmo? Isso não pode acontecer. Viva a revolução! Acho muito engraçado isso, né? Viva a revolução. Todo mundo quer causar revolução para fora, nunca revolução para dentro. Mas aí quando a gente descobre qual é a nossa verdadeira natureza, a gente quer promover todas as revoluções e as revoltas somente no nosso mundo íntimo. Então vem uma nota aqui de Kardec a respeito dessa resposta, né, de São Luís. Nota. Tá também destacado no livro, né? E eu puxei a nota para cima, ok? Sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Veja-se, no capítulo dos médiuns, o artigo relativo aos médiuns sonambúlicos. É uma mediunidade muito... Aqui ele não está se tratando somente do sonambulismo, não, ok? Aqui é mediunidade sonambúlica. É uma classificação que foi feita no qual o médium, ele está na reunião mediúnica, ele se emancipa do corpo físico e colabora na atividade mediúnica. Ok? É algo muito mais específico. Mas quem está promovendo isso é uma propriedade anímica, é da própria alma. Aquela alma consegue fazer isso. Consegue constituir e focar esses ideais de amor e serviço, mesmo se desprendendo do corpo físico. Então vamos lá. Pergunta 21. Isso não faz do médium sonambúlico alguém melhor do que ninguém não, tá? Tem os mesmos problemas, os mesmos vícios, as mesmas complicações, tudo igual, não é especial. É só uma derivação. E temos que entender, a mediunidade ostensiva é um empréstimo. Não está sendo patrocinado essa possibilidade. Porque nem todos podem ter mediunidade ostensiva. Nem todos vão aceitar amar e servir nesse nível de profundidade. De mergulhar nos sentimentos do outro, de sentir a dor do outro. Que algumas pessoas falam assim, poxa vida, como é difícil. E nunca vai existir empatia. Eu vi uma vez a pessoa falando isso, um psicólogo. Nunca vai existir empatia. Você nunca vai saber exatamente como o outro se sente. Me deu vontade de falar para ele, mas não posso falar, porque é difícil. O médium sabe. O médium ostensivo sabe. Por vezes sabe até de informações constrangedoras do passado. Sabe detalhes da situação. Sabe detalhes sobre crime que recebeu, ou que praticou. O tormento. Sabe as frações do tormento que aquela alma está sentindo. Então sim, é possível perceber sim. Para isso se faz necessário sensibilidade. Então vamos para a pergunta 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos ou fora delas? Se coloca, olha só como que Kardec imaginava. Se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela? Né, a pergunta está comentando o seguinte: será que o espírito, né, nessa manipulação fluídica, existe alguma coisa, por exemplo, se ele tem um braço fluídico, será que parte daquele fluido do braço está se altamente conectando e mergulhando na constituição molecular, né, de cada substância daquela matéria concentrada, né? Então ele pega e comenta: dá-se uma e outra coisa. Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos.
em tudo eles penetram. Ou seja, bypassa, né? Tem outro princípio de frequência. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, ele está falando de um nível muito mais energético, complexo a gente compreender, por não ter uma comparação simples de ser empregada. Mas se imaginarmos novamente o exemplo do eletroímã, imaginarmos que a carga elétrica que vamos submeter a um bloco de aço provém de nós mesmos, faz parte da nossa constituição, e nós temos uma constituição elétrica, é óbvio, né? Nós temos eletricidade no nosso corpo físico, o fluido elétrico faz parte do princípio material, inclusive o princípio material orgânico. Então nós compreendemos que, sim, se esse fluido elétrico, por comparação, ok? Se desprende um pouco do nosso corpo físico e impregna aquele bloco de aço, ele se transforma de um aço vulgar para um eletroímã, então parte, digamos assim, né, parte da nossa base estrutural, digamos assim, né, há uma relação intrínseca, começa a energizar aquelas camadas atômicas daquela mesa. Então, quando ele fala sobre na substância mesmo dos corpos ou fora dela, é nesse sentido, né? Parte do perispírito, parte da constituição energética daquele perispírito, sim, ele tem um grau de interação com a matéria. Por isso que ele falou, dá-se uma e outra coisa. Então por que está fora dela? Sim, porque o espírito é o espírito. O princípio inteligente que está guiando aquele corpo semimaterial, que na verdade o perispírito é a vestimenta do planeta. Todos nós temos perispírito. Quando estamos no corpo físico ou fora dele. Então quando estamos fora do corpo físico mais grosseiros, estamos revestidos de uma semimatéria, chamada perispírito. Uma parte dessa energia é impregnada na matéria, mas tem uma parte fora, né, que é o próprio espírito com o seu perispírito. Por isso que ele volta a falar, já dissemos, né? Pergunta 22. Como faz o espírito... Sim. E quando você, às vezes, uma pessoa encosta em você, você fala assim, tipo, vai cumprimentar, encosta, você encosta alguém para cumprimentar, e você leva um choque. Isso é com o que você está falando ou não? É exatamente isso. Essas pessoas, no passado, os psicólogos chamaram de pessoas que tinham potenciais elétricos. A tal ponto de até surgir descargas elétricas. A coisa chegava a um nível que era feito testes, né, com essas pessoas, com pequenos filamentos que eram capazes de impregnar carga elétrica, né? Então, esses experimentos foram praticados por psicólogos, por grandes estudiosos da alma e da fisiologia da alma, tentando entender essa fisiologia da nossa constituição mais essencial. Então, sim. E por que às vezes a gente dá aquele pulo, como se fosse um pulo de jogar, assim, você toca, você sente, você sente uma energia da energia. Isso? É porque existe o poder, digamos assim, vamos voltar um pouco vamos ter que fazer um estudo só sobre fluidos, que é muito difícil depois de entender outros aspectos sem fazer esse estudo. Eu estou em dívida com vocês com relação a esse estudo. Nós temos que fazer um estudo sobre isso. O que acontece? Todos nós desejamos absorver energias e existem outros que são polos de geração de energias. É natural, é algo natural. Da mesma maneira que um ímã possui a parte norte, o polo sul, existem espíritos que estão com mais potencial energético do que outros, e é natural. E isso ocorre com naturalidade. Existem pessoas que têm o potencial de fazer curas somente com o olhar, mas ela não pratica de forma consciente. Para quem acaba exercendo a prática é o desejo de alguém, né, em absorver aqueles potenciais. É uma coisa natural, né? Então ocorre, e é normal, né? Tanto é que existem pessoas que têm uma predisposição de estar convivendo com outras. Parece que uma alma está alimentando a outra, com um sorriso, com uma alegria. Há uma alimentação ali bionívoca.
está feliz por fornecer energias, o outro está feliz por recebê-las. Novamente, cooperação. Tudo na natureza é cooperação. Nada está isolado. O médium que vem com mais energias, né, propriamente ditas, para os princípios mediúnicos, eu não vou falar aqui os nomes para a gente seguir depois por esses nomes, o que ocorre? Ele nasce com essa predisposição para estar servindo, mesmo sem consciência, para estar atuando em serviços de fornecimento de energias para os objetivos de bondade, de carinho, de fraternidade, de esperança, de alegria. É normal isso, totalmente normal. E é normal também aquela pessoa que está numa certa potencialidade, né? Está com energia potencial mais baixa, ela quer mais energia, ela quer mais potencialidade, ela quer alegria. É natural. Então, é natural ocorrer isso. Mas o choque maior é no sistema nervoso central, né? Porque o perispírito, na verdade, é que recebe essa carga, não é o corpo físico. Então, como ocorre lá no perispírito o fenômeno, quem descarrega para o nosso sistema nervoso central é o perispírito, né? Nós sabemos que, como os indianos chamam, né, os chamados chakras, os grandes centros energéticos do nosso corpo físico, e os indianos não são qualquer uns, né? Eles são um povo de capela, são grandes conhecedores da constituição perispiritual e sabiam que a condição perispiritual iria se sobrescrever com relação ao corpo físico, porque eles já passaram por esse tipo de estágio, né? Então, recordando isso, sem ter nenhum tipo de equipamento, os indianos já sabiam, o povo hindu já sabia dos grandes centros energéticos, porque são os centros polares centrais de interligação entre o perispírito e o corpo físico. Eles tinham total consciência que eles não eram o corpo físico, eles não eram aquela constituição física, eles tinham certeza disso, né? Isso pra gente ainda é um problema. Para eles era uma coisa totalmente natural. Então, qualquer percepção que ele tinha, que partia do perispírito para impressionar o corpo físico, ele sentia de uma forma diferente. Porque o que você está descrevendo agora é o que você sente, que alguma coisa se manifestou no perispírito e atuou no corpo físico. E é totalmente natural. Da mesma maneira que se você botar os fenômenos de osmose, vamos lá, o fenômeno de osmose, todo mundo lembra o que é osmose, né? Se você pega um corpo, um punhado de água que tem muito sal, com um punhado de água que tem pouquinho sal, e você coloca em repouso, numa caixinha, que só tem uma placa separando ambos os ambientes, né? Imagina uma caixinha que tem um ambiente com água com sal, um ambiente sem água com sal. E você levanta delicadamente essa chapa. Você não perturbou o fluido. Você não induziu convecção, né? Você não misturou o fluido por força mecânica. Mas o que ocorre quimicamente, aonde tem mais sal, quer entrar em harmonia com onde tem menos sal e quer equalizar. Então, automaticamente vão surgir movimentos para obter o equilíbrio. Mas é assim também no ambiente espiritual. Se a nossa essência está precisando de bom ânimo, de alegria, de felicidade, e outra pessoa está num super ânimo, tudo se equaliza, tudo se equilibra. Só pelo ato de interagir, por vezes até mesmo fisicamente. E por vezes ocorre esses curtos-circuitos, como você mesmo narrou, né? A pessoa encosta a mão, aperto de mão, sente aquele curto-circuito, mas que é normal, é totalmente natural. Porque tudo quer se equalizar, porque é uma lei divina. O ato de tudo querer se equalizar é uma lei divina, é uma vontade divina. Ninguém tem como se opor a isso. Como ninguém tem como se opor à osmose, né? Todo mundo aceita a osmose, né? Imagina agora sobre a dinâmica do calor, né? Você tem fluido de um lado mais quente do que o outro. Você tira essa placa, o fluido começa a andar sozinho. Chamado convecção natural, onde o fluido ele quer alcançar o equilíbrio. A ciência só fala que é assim, eu só sei que é assim. Mas ninguém questiona por que é assim. Bem, por que é assim? Porque é um princípio divino. E toda a criação que nós estamos convivendo hoje aqui no planeta Terra é o maior dos maiores laboratórios
que nós temos acesso, né, nós encarnados, para perceber a manifestação divina. Só que a gente está com o coração meio embrutecido ainda, a gente não consegue observar nesse princípio divino, né, com essa visão. A gente prefere fugir dessa forma de interpretação e dizer que a matéria, eu percebi. Ninguém criou isso. Nós não criamos isso. Nenhum cientista criou isso. São leis naturais de Deus, né? Então, os maiores pesquisadores de situações naturais das galáxias e da constituição material são os maiores investigadores das leis naturais divinas. Só que aí só está faltando o campo dos sentimentos. Quando o campo do sentimento despertar, ele vai perceber que o equilíbrio osmótico, o equilíbrio, todos os princípios de equilíbrio são manifestações divinas. São princípios divinos, que quem orquestrou esse princípio inteligente e animou e controlou dessa maneira, estava seguindo orientações divinas, né, para exercer essas funções. Mas sim, é algo totalmente natural. E é normal acontecer. Como também é normal acontecer espíritos que estão muito tempo sem reencarnar, muito tempo revoltados, em regiões afastadas de tudo. O espírito perdeu a sensação. Ele não sabe, não lembra mais o que é olfato. Ele não lembra mais o que é tato. Ele não lembra porque ele não tem corpo físico. Isso que a gente tem que lembrar, né? Você desencarnou, você não tem corpo físico. Você vai poder olhar, vai ver seu dedo, mas não é a mesma relação de interação que a gente tem com o corpo físico com relação à matéria. Não é. Então, se você for ver uma cadeira nessa expressão aqui, matéria grosseira, e quiser arrastar, você não tem braço para puxar. Você não tem corpo físico para interagir, né? É como se tudo fosse de luz e você passa a mão e não consegue interagir. É essa sensação que você tem. Você vê aquelas estruturas, você chega perto, é como se fosse um holograma. Você não consegue interagir, porque você está em outra faixa de frequência. Ou seja, você está na faixa da frequência perispírito e espírito, e não no corpo físico mais grosseiro. Não sei se ficou claro aí o que a gente estava falando a esse respeito. Gente, podemos avançar só mais uma? A 23? Ok. E pessoal, pode perguntar também, gente. Vamos lá, vamos perguntar. Vamos discordar. Esse São Luís está errado. Kardec, que pergunta é essa? Discordo de você. A hora de estudo é agora, né? Então vamos lá. Pergunta 23. Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Concebemos, né? Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Olha só que incrível. Kardec perguntando sobre isso. De novo por questões de vício do corpo físico. Quando você escuta um som de batida na madeira, acabei de bater aqui, ó. Quando você ouvir esse som novamente, você tem certeza que tem alguém batendo na madeira. Se eu bater com outro objeto, se eu bater com um pedaço de metal, vou bater com um pedaço de metal agora, ó. Você já sabe que eu não estou batendo com o meu dedo. Você escuta o som, é diferente. Porque entram frequências sonoras relacionadas à régua de metal e a resposta da frequência sonora da vibração da mesa. E você detecta que os sons são diferentes. Então o que Kardec está falando é o seguinte: como é que pode surgir o som de uma batida, né? Batida num corpo duro, alguém batendo num corpo duro no sentido de mesa, cadeira, ou alguém batendo no armário. Ele percebe o som, porque ele lembra daquele som. Por isso que ele sabe que é um corpo duro, né? É nesse sentido. Mas como pode fazer se ouçam esses ruídos ou sons articulados aqui do ponto de vista de música, né? Surgiam esses sons repetitivos como marchinhas de músicas, marchinhas conhecidas da época, né? Na massa instável do ar. Ou seja, como é que pode surgir isso no meio do ar, né? Então, o espírito responde:
Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa, como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então aqui tem um problema, né? Só quem estuda um pouquinho de som, principalmente análise do som, né? Você pega o microfone, você pode gravar o som, você pode plotar som no computador. Você vê o gráfico do computador de som. Ora, se você consegue ver o gráfico no computador de som, né? Ele lá dentro do computador ele não é mais som. Por que você aperta o botão play e escuta o som? Né? Todo mundo está acostumado com isso. Você pega um celular, bota para tocar um som, você detecta violão, né? Cavaquinho, você detecta bateria, você detecta os sons característicos de cada instrumento. Mas não está ali o instrumento. Então como é que o som está sendo gerado? Então ele está deixando claro. Se o espírito consegue interagir com a matéria, por que ele não vai conseguir interagir com a matéria, as moléculas do ar, e promover o mesmo nível de vibração molecular? Porque havia um problema. Como todos nós ainda temos esse problema, né? Quando você está escutando um som, o que é o som? É a vibração do ar, do fluido chamado ar. Então, se você tem uma caixa de som que está empurrando o som numa certa frequência, está empurrando o ar numa certa frequência, você escuta um som. E se essa frequência for uma frequência característica de notas musicais, você vai escutar, né, o Lá, 440 Hz. Você vai escutar, né, 440 vezes que vibra por segundo o ar. É o Lá. É o som chamado Lá. Então você vai entender que, na verdade, o que você escuta é a vibração do ar. Bom, então por que o espírito não pode promover uma vibração do ar, das moléculas do ar, para você identificar um som? Problema nenhum. Não há problema nenhum, né? Então ele pode até mesmo imitar esses sons que ele escuta, porque ele percebe também, igualmente, esse som. Como a gente consegue imitar, né? Pô, cantarola aí aquela música. Aí você começa. Ué, como é que você conseguiu tocar um pouquinho de Mozart? Com a boca, né? Ué, você conseguiu imitar um som. Você conseguiu imitar uma sequência de notas musicais. Mas se você conseguiu imitar e promover com a sua garganta, você está fazendo exatamente a mesma coisa que o desencarnado faz. A única diferença é que ele não precisa de um objeto chamado garganta para movimentar o ar. Ele usa um outro fluido para movimentar o ar. Em que frequência? Em que ritmo? Em que cadência musical? A que ele lembra. Ou que ele ouviu. Ou que ele consegue estar ouvindo e vai só imitar. Né? Ficou bem mais simples a gente perceber dessa maneira, né? E a gente vai percebendo que a mediunidade e que as interações dos espíritos com a matéria é o que nós fazemos com a matéria. É exatamente o que todos nós fazemos com a matéria, o tempo todo. Né? Quando você pega água, ferve para cozinhar um alimento, ninguém mais fica impressionado com isso, só porque você faz todo dia. Bom, você está pegando um alimento que está cru e está cozinhando ele. Está colocando ele num nível de desagregação molecular daquela constituição física, daquele legume, ou daquela carne, ou daquele arroz, não importa, daquele grão, que agora é possível mastigá-lo e assimilar ele. Você precisou de um fluido para fazer isso. Eu não conheço ninguém que consegue fazer isso sem fluido. É engraçado, a gente usa o fluido o tempo todo. Você não cozinha nada na cozinha sem fluido. Não, mas no forno eu cozinho sem fluido. Não cozinha. Se você tirar o ar, tira o ar, bota vácuo no seu forno da sua cozinha, você vai descobrir uma situação desagradável. As calorias não vão se movimentar por condução, só por radiação. Então você tem que ter uma fonte de radiação para irradiar calor. Né? Como é que o calor do Sol chega à Terra? Não tem atmosfera no meio do caminho. Não é por condução térmica. Muito menos convecção, porque não tem atmosfera, não tem fluido
para transportar o calor. Então como é que chega o calor do Sol até cada um de nós? Pela radiação do Sol. O Sol irradia calor. Então corpos muito quentes, né? Quem já foi em lugar assim de fabricação de aço, é uma coisa chocante, né? Você está às vezes a 300 metros de distância do negócio, balança aquela panelaço de aço, né? Balança aquele ar, arde o teu rosto da hora. Você está atrás de uma placa de vidro de proteção, você está a uma distância absurda, mas o fluido está a 3.000 graus Celsius, né? O aço derretido está a 3.000 graus Celsius. Então, a irradiação que ele gera daquele corpo muito quente é absurda, né? Como o nosso Sol, a radiação promovida por reações, né, nucleares, de transformações atômicas que ocorrem no interior do Sol, né, transformando os átomos de hélio, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas o calor que chega até nós é por irradiação. Existem 3 formas de conduzir calor, né? Condução, condutividade, convecção e irradiação. Não existe outra. E o que é garrafa térmica? A garrafa térmica quer isolar tudo isso. Você quer isolar 2 meios. O que você faz? Você bota 2 garrafas, uma dentro da outra. E no meio das 2 garrafas de vidro, você promove vácuo. Você evacua, tira ar dali de dentro. E por que você pinta o externo do vidro de uma forma espelhada? Quem já quebrou garrafa de café sabe o que eu estou falando. Eu já quebrei algumas quando era criança. Juro por Deus que não foi de propósito. Mas já que quebrou, né? Vamos ver como é que é por dentro. Por dentro. A peste, essas crianças. Por dentro, o que acontece? O externo da garrafa por dentro, tanto por dentro, né? Lá dentro, onde você bota o fluido, quanto por fora. Ele é pintado de tal maneira que seja um espelho. Mas por que o espelho? Para refletir calorias. Para refletir o fenômeno chamado radiação. Então você consegue manter, você isolando esses princípios, reduzindo, né? Não tem como você isolar 100%. Você reduzindo esses princípios de condutividade, né? Condutividade, convecção e irradiação, você consegue garantir que o calor tem uma maior dificuldade de fugir do interior da garrafa para o lado de fora, né? Porque adivinha, ele quer fugir, ele quer alcançar o equilíbrio, é da natureza dele. Ele obedece à natureza divina, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Que o tempo todo nós manipulamos fluidos aqui na Terra. Ah, mas puxa vida, quando eu desencarnar, eu não vou saber manipular fluidos. Puxa vida, quando eu desencarnar, eu não vou... Claro que sabe. Você percebe, se você se concentrar e compreender, você já compreende o princípio que você já usa aqui na Terra. A gente usa fluido o tempo todo. O nosso corpo... Sim, pois não. Então a empatia seria uma... Você falou isso? Aí eu pensei, então a empatia é algo natural. Em verdade, ela é algo natural, só que nós estamos bloqueando, hein? Não, aí você foi mais fundo, né? Eu estava falando de um princípio muito mais material. No caso da empatia, de você se colocar no lugar do outro, buscar se colocar no lugar do outro, e isso no fenômeno mediúnico é absurdo. Você até gostaria de desligar um pouco esse nível de estar no lugar do outro, porque às vezes o espírito está com dor de cabeça, o espírito está revoltado, e o médium fica com dor de cabeça, fica revoltado, ele começa a sentir, e olha que é filtrado, hein? Então, ele não tem nem como não sentir, quer dizer, às vezes não tem como não sentir. Aí eu fico pensando, nossa. Não, pode perguntar, não entendi a última frase. Então nós não temos como o quê? Desculpa. A gente, por vezes, não tem como não sentir. É natural, então você está no lugar do outro. Aí, não, mas é proposital, né? É proposital para o médium sentir. Então, quando você está numa percepção de uma condição maior, os espíritos elevados, eles sabem exatamente o que ele adentra aquilo, como se fosse, não é empatia, então, a palavra, mas ele está lá, ele flui, mas ele consegue voltar. Hein? Então, mas no caso, quando o espírito está muito mais evoluído, ele está num nível de consciência mais dilatado. No nível de consciência mais dilatado, ele vai compreender
ele vai sentir, só que ele prefere, no ato de sentir, ele agir na origem do problema. Assim, diversas pessoas acreditam que a solução da humanidade é desenvolver empatia em todo mundo. Eu acho uma grande tolice quem pensa assim. Porque a pessoa não compreendeu ainda a natureza humana, desequilibrada, de coração adoecido. Não é porque você percebeu que o outro está sofrendo que automaticamente você busca rastrear a origem do problema, a origem da dor, a origem do desequilíbrio, e busque atuar na origem principal do desequilíbrio, principal do gerador de dor. O espírito superior vive assim. O espírito superior, ele vive o tempo todo. Eu não estou falando muito superior, não. Estou falando aquele que já alcançou uma certa maturidade moral, uma certa maturidade de consciência espiritual e que atua nas mesas mediúnicas e que cooperam nas mesas mediúnicas. Né? O que ele reage, não é que ele não tem emoção nenhuma. Ele tem a emoção, ele tem empatia. É lógico que ele tem empatia. Só que ele sabe que aquele estado psíquico não é natural. Ele está em desequilíbrio, ele está em discordância com as naturezas do próprio ser. Aquele ser não quer estar vivenciando aquelas experiências. Mas quem continua criando e propagando aquelas sensações é o próprio espírito desencarnado. Entendeu o paradoxo? Ele sabe que é um paradoxo. Ele sabe que, ao mesmo tempo, o espírito desencarnado, ele é o gerador de dor. Dor moral que eu estou falando. A dor moral. Tá? Não estou falando de dor física. A maioria das pessoas tem medo de dor física. Esquece dor física. Dor física passa. Dor moral não passa. Dor de arrependimento, de culpa, isso te arrasta por milhares de anos. Tem pessoas que vão reencarnar ainda mais umas 500 mil vezes e ainda vão ter, às vezes, a mesma culpa. A mesma sensação de culpa. A pessoa não consegue se perdoar. Por isso também que ela não perdoa ninguém. Porque também ela não consegue se perdoar. E peraí, eu errei, agora quero acertar, não quero mais cair nesses erros. Peraí, chega disso, deixa Dilson, para com Wilson. Se a gente não buscar esse nível de transformação de consciência, não tem como. O problema é que nesse todo torvelíneo complexo de sentimentos, o nosso pensamento, que manipula energias e que manipula fluidos, está atuando continuamente. Não importa se está equilibrado ou desequilibrado. Para Deus, Deus facultou a todos nós estarmos com pensamento contínuo. A gente chegou a uma certa graduação da nossa consciência, de cada um de nós como espíritos imortais que nós somos. Chegou a um certo ponto e falou, está na hora deles ficarem agora com o pensamento contínuo. E é pensamento contínuo o tempo todo. Então a pessoa sai do corpo físico, continua com revolta. A pessoa volta para o corpo físico após o sono, continua com revolta. Então, tem pessoas que ficam assim sistematicamente, durante décadas, achando que a vida é ruim, que nada presta. É os famosos tudo bom e nada presta. Tudo é bom, mas nada presta para a pessoa. Tudo é insuficiente. Tudo não é parece que está faltando alguma coisa a mais. Mas a pessoa não consegue perceber que o que está faltando a mais é ela atuar no bem. Porque não atuar no bem acaba sendo uma prática do mal. Atuar somente no mal acaba sendo um mal maior ainda. Acaba sendo um mal maior ainda. Então fica só intoxicado com essas vibrações do mal, que ela mesma cria, que cada um de nós criamos. Então chega um ponto, a secura é tão grande e manipulamos tantos fluidos de forma desastrosa que a gente descobre, peraí, eu tenho que mudar, eu não consigo mais viver assim. Isso não pode estar certo. Isso não pode ser natural. É esse que é o chamado ponto de inflexão. A alma começa a querer buscar outra coisa. Não, que isso, eu não posso, mano. Não tem mais como. Então, a interação, e aí voltando aqui para a pergunta, a gente deu uma volta danada, mas por incrível que pareça, está dentro da pergunta. Se o espírito consegue manipular fluidos, manipular as moléculas do som, para poder fazer um som, para que outra pessoa consiga escutar, imagina se o espírito desencarnado, ou encarnado, tá? Entra num clima de prostracismo e de tristeza, começa a alimentar esses sentimentos. Que tipo de energias estamos manipulando? E com que intuito?
Porque tem pessoas que assim, nossa, às vezes eu tô tão triste. Eu quero sempre ver um filme mais triste ainda, pra ficar mais triste ainda. Mas você fica, não entendi. Você tá triste, tá chateado, e tu vai assistir um filme mais triste ainda. Pra poder eu chorar bastante. Eu já vi várias pessoas falando isso. E eu fico tentando pensar assim, mas será que a pessoa não entendeu que é um contrassenso? E a pessoa tá buscando contrassenso, né? Parece que a pessoa tá enfeitiçada pelo buraco, né? A pessoa caiu no buraco e ela ama o buraco, ama tanto que tá até ajudando a cavar para mais fundo. Não é porque a pessoa tá prisioneira, não. Tem uma escada, tem corda, tem tudo. A pessoa não quer subir. Então muitas almas ainda estão assim. Daí as manifestações estão equivocadas, né, da ação no mal fora do corpo físico. Mas, pessoal, desculpa, o assunto é fantástico. Eu entendo que ele é muito empolgante, é muito complexo, né? Como tudo na vida. Mas o tempo, ele voa aqui. Eu sempre acho que dá mais tempo de falar mais coisa, mas nunca dá tempo. Mas vamos lá, faz parte, né? A gente tem que agradecer o tempo que nos são ofertados. Mas vamos voltar mais sobre esse assunto. Quando a gente fechar essas perguntas aqui, eu vou tentar preparar um estudo. A gente vai dar uma pausa nesse estudo. E vamos fazer um estudo naquele livrinho que eu havia citado sobre o passe, né? Que é só para tratar o vocabulário sobre fluidos. Tá? Só como é que a doutrina espírita trata esses vocabulários de fluidos. É muito importante para todos nós. É só questão de semântica, de nomes. A gente vai esbarrar com esses nomes continuamente. Fluido cósmico universal, fluido animal, fluido nervoso. E vamos descobrir que algumas denominações não tem nada a ver com o espiritismo. Surgiu no século XVII, no século XVIII. E Kardec utiliza esses termos que foram criados por terceiros, né? E que foi traduzido para o português para ficar nesse formato. Mas é bom a gente entender a lógica do fluido em si, né? Só lembrando, né, o nosso corpo físico ele é 60% de água. Né? Nosso corpo físico é 60% de água. Sem o sangue para alimentar cada célula do nosso corpo, não existiria vida celular. Então, a gente começa a compreender que tudo é baseado em fluidos. Tudo, sem exceção. Tudo. Né? Até o que a gente acredita que é um sólido pode ser um fluido. Quem se lembra daquele vitral muito famoso, lá numa igreja antiga francesa, né? Um vitral que passou depois de 400 anos, o vidro estava grosso embaixo e fininho em cima. Parece que tinha esse tipo derretido. Mas não houve fenômeno nenhum térmico. Não houve um aumento de temperatura local, nada para aquele derreter aquele fluido. Então o que aconteceu? É que o vidro, na verdade, não é exatamente um sólido. Ele é um fluido. Ele tem uma característica fluida. Só que leva 400, 500, 600 anos para ele fluir. E a gente não consegue perceber porque a gente não está encarnado durante 600 anos para acompanhar esse fenômeno. Mas depois que foi estudado, compreenderam, né, que não era nenhuma manifestação adversa, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa prece de encerramento então. Maria, você faz pra gente então a prece pra gente? De encerramento? Tá. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo estudo. Possamos nos interessar, Senhor, porque em verdade estamos nos interessando por tudo na vida que acontece todo o tempo e nós não entendemos, não sabemos, para que a vida possa ter mais sentido para nós. Possamos, com certeza, Senhor, assim entender a Tua presença que está em tudo, na vida, na natureza, em tudo, em nós mesmos. Muito obrigada pelo estudo da noite, Senhor. Com esta prece, pedimos, Senhor Jesus, para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje, igualmente envolvendo a todos os lares e a todas as pessoas que imaginamos e lembramos durante o estudo, que igualmente possam ser alcançadas essas energias revitalizadoras do Teu amor por todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Desculpa aí